Então, a gente vai dar sequência para o nosso próximo painel, que é lindíssimo. E eu, quebrando mais uma vez o protocolo, sou apaixonada, porque tem a ver com um tema que mudou a minha vida enquanto educadora. O tema do próximo painel é a cor da cultura, educação antirracista. E, nesse painel, teremos como painelista a líder de projetos do Laboratório de Educação na Fundação Roberto Marinho, Bruna Camargos. Por favor, uma salva de palmas para minha amiga, mestra, querida Bruna Camargos. Teremos também, e gostaria de convidar aqui no palco, os líderes do Grupo Garra, que é o Grupo de Afinidade de Raça de ONS. E aí teremos Luana Pinheiro, que é analista de estratégia, inovação e co-líder de Garra. Por favor, uma salva de palmas para a Luana. E teremos também a presença de Carlos Magno, que é engenheiro de apuração da operação e líder do Garra também. E ambos, Luana e Carlos Magno, estarão na mediação do nosso painel, junto com Bruna. Galera, a Cor da Cultura é uma aliança para a promoção da educação para as relações étnico-raciais, que integra mobilização social, comunicação, produção multimídia, formação de educadores e distribuição de kits pedagógicos. Criado em 2004, o projeto esteve presente em 18 estados e mais de 170 municípios, na articulação com movimentos sociais, educadores, escolas e secretarias de educação. Completando 20 anos, a Cor da Cultura lança uma nova edição dos materiais pedagógicos disponibilizados gratuitamente aos educadores em parceria com o MEC, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD, Fundação Palmares e Universidade Federal do Paraná. O painel marca o lançamento digital dos materiais com a apresentação da aliança e do novo editorial. Então, com muita felicidade, recebam com ouvidos e corações abertos o nosso painel A Cor da Cultura, Educação Antirracista. Boa tarde a todos. Prazer te conhecer, Bruna. Carlos já é parceiro de tempo. É um prazer estar aqui, agradecer ao Perim pelo convite. A gente hoje ouviu falar em vários dos painéis que aconteceram mais cedo sobre a importância, as contribuições culturais que a história negra trouxe para a nossa sociedade, mas a gente sabe que também que na educação formal que a gente tem, ela é muito eurocentrada, isso muitas vezes não é refletido. Então, Bruna, você pode falar para a gente um pouquinho não, na verdade bastante, né? Sobre o projeto A Cor da Cultura? Bom, gente, ai, meu pai, calma aí. Boa tarde, já quase boa noite, que eu acho, né? Estamos caminhando bastante. Bom, como a Pamela me apresentou, eu sou líder de projetos lá na Fundação Roberto Marinho, no Canal Futura, e tenho a honra, a responsabilidade e a alegria de coordenar, dentre os projetos que eu faço, o Acor. Eu vou falar sobre o que é o Acor. É importante dizer que eu tinha toda uma lógica de apresentação aqui, tudo organizado para falar para vocês, tudo mudou, né? A gente vai mudando porque a gente vai se atravessando também pela fala dos outros colegas, aquilo que a gente vai escutando. Então, eu vou falar do Acor, mas eu vou trazer antes quem eu sou, porque é importante, porque a gente está dentro desse seminário, Territórios Inventivos Pequena África, e Territórios Inventivos e Pequena África marca a minha história e marca o que eu trago para o Acor da Cultura. E a gente marca aqui com vocês também, são muitos marcos. O lançamento digital desse material, vocês vão ser as primeiras pessoas a ver, de fato, o resultado de toda uma discussão que carrega aí muitas pessoas,
Eu vou falar dessas muitas pessoas, porque eu não ando só, e essa é uma premissa do Acordo da Cultura. Essas muitas pessoas, essas muitas memórias precisam ser evocadas. E eu começo pela memória de mim mesma, né? Eu sou educadora, sou historiadora de formação também, sou de um território aqui do Rio de Janeiro chamado Parada de Lucas. Não sei se vocês conhecem, né? Parada de Lucas fica ali, divisa com Vigário Geral, Duque de Caxias. A primeira vez que eu tive contato com o material do Acordo da Cultura foi numa sala que chama Sala Futura, era um projeto antigo do Futura, em Vigário Geral, que era um território que eu não atravessava. Isso é importante. Parada de Lucas e Vigário Geral, historicamente, nessa cidade tiveram guerras de facção. Então, por muito tempo, eu não pude atravessar para o outro lado, por muito tempo eu não pude reconhecer quem eram os meus vizinhos e as pessoas que dividiam esse território comigo. Esse território, enfim, Parada de Lucas e Vigário Geral, tem aí uma marca importante para falar dessa cidade, e tem a arte e a cultura também como uma marca importante de paz. E eu digo isso porque Vigário Geral, por dentro, né, Vigário e Parada de Lucas, são dois territórios que têm uma divisa, um CIEP, e esse CIEP foi palco de um acordo de paz entre as duas facções rivais, ali nos anos 90, para um espetáculo teatral, que combinou a ONG People's Palace Project com o grupo Afroreg, grupo do qual eu fiz parte, trabalhei durante muito tempo, e foi com a Afroreg que eu fiz, de fato, a travessia para o outro lado. Foi trabalhando que eu consegui, de fato, atravessar e reconhecer esse outro território. E com a Afroreg, como a gente teve uma mesa mais cedo falando de Cabo Verde, foi com a Afroreg que eu tive a oportunidade de ir para Cabo Verde também e trabalhar com a Chada Grande Frente. Trabalhando nesse intercâmbio de tecnologia educacional e social. E aí, territórios é a minha prática de trabalho. Eu sou uma pessoa formada nessa relação de territorialidade, nessa coletividade. É o território periférico que me forma. Inventividade, porque eu acredito muito que o território ele é inventivo e a educação é, por natureza, um território de invenção. Então, isso é uma premissa importante quando a gente fala do Acordo da Cultura. A gente está falando de um projeto que parte de um horizonte de compreensão do território, do chão da escola, dos educadores, enquanto pesquisadores, enquanto criativos, enquanto profissionais que inventam todos os dias o que é o fazer e o que é o pensamento educacional desse país. E Pequena África, porque eu também trabalhei durante muito tempo no Museu de Arte do Rio, fui educadora do museu, e enquanto educadora do Museu de Arte do Rio, que eu tive a honra aqui de trabalhar com a Pamela, eu construí a política de vizinhança e de território daquele museu. Então, a Pequena África, ela me ajuda a conformar o meu imaginário como profissional, porque foi nesse território que eu me descobri de fato como uma educadora, e foi nesse território que eu pude imaginar a educação que eu queria praticar. E é tudo isso que eu carrego aqui, junto com o Acordo da Cultura, e chego nesse projeto que é, de fato, uma aliança para a promoção da educação das relações étnico-raciais, para a promoção de uma educação antirracista, e que carrega algo que é uma espinha dorsal, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros. O Acordo da Cultura, como a Pamela falou, ele nasceu em 2004. Todo o discurso que a Pamela falou é o nosso discurso mais institucional. Nasceu em 2004, fruto de uma articulação, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas eu queria contar para vocês uma coisa que talvez muita gente não saiba. O Acordo da Cultura ele nasceu de um movimento de atores. Era um movimento de artistas que estavam na Globo. Ali em 2003, quando a gente tem aí, de fato, a política também, né, sendo regulamentada, a Lei 10.639, atores como a Zezé Mota, o Antônio Pitanga, diretores, a gente tem o Luiz Antônio Pilar, que foi um diretor super importante, atuou no Acordo da Cultura, com talvez um título que algumas pessoas possam lembrar, que está disponível ainda no Globoplay, que chama Heróis de Todo Mundo. O Heróis tem toda a relação
com o que a gente está vendo aqui, com o resultado do trabalho do Territórios Inventivos também, que traz essas personalidades negras, né? Então, ele era um programa com pílulas de 1 minuto e meio que apresentava essas personalidades fundamentais para o pensamento da construção do Brasil como nação, e trazia essas figuras numa linguagem ficcionalizada. Então, eram atores da Globo que interpretavam outras personalidades que tinham relação com a sua trajetória de vida pessoal. Bom, então, esse projeto nasce de um movimento dentro ali de atores incomodados com falta de espaço também, né? Com falta de espaço mesmo, de criação, enfim, de representatividade. Eu sei que isso é uma palavra que a gente pode dialogar bastante sobre ela, enfim, mas de espaços de criação. E esses atores entendem o que estava acontecendo no movimento, no cenário mundial, no cenário brasileiro, que era a criação da Lei 10.639 e a importância dela. Então, eles procuram a direção da Globo para falar que tinha um projeto que gostariam de colocar no ar, gostariam de colocar, de fato, em ação, e eles são orientados a procurar a Fundação Roberto Marinho, que é a fundação que trabalha com educação. Então, naquele momento, a gente foi provocado por eles e a gente recebeu e entendeu que esse fazer era um fazer importante. E aí a gente convida uma pessoa fundamental para contribuir com essa criação, que se chama Zoída Loreto da Trindade. É impossível falar do Acordo da Cultura sem falar da Zoída Loreto da Trindade. Ela foi a coordenadora pedagógica do Acordo, ela é o espírito e o ânimo do Acordo da Cultura, e é com base nos valores civilizatórios nomeados, né? O que eu falo como valores civilizatórios afro-brasileiros, é algo que a Zoída trouxe, que ela sistematizou, porque ela diz que os valores, eles são um modo de sentir, de pensar, de viver que está aqui, que está em todos nós. Valores fundamentais que são da nossa herança africana. Valores que ela nomeou e sistematizou e criou toda uma metodologia de trabalho educacional, pedagógica, com base nesses valores. E ela dizia que era com esses valores que a gente ia revolucionar a educação brasileira, que a gente ia combater o racismo nas estruturas da escola. Então, o Acordo da Cultura é esse projeto que tem muitas pessoas envolvidas. É um projeto que tem nomes que a gente já falou aqui, tipo Sueli Carneiro, para vocês terem uma noção, foi do Conselho. O Ney Lopes, ele criou o Mojubá, que é um outro título do Acordo da Cultura, importante programa televisivo que trazia as heranças de matrizes africanas para a TV, que era um programa fundamental com essa discussão, e se a gente está falando da recém-parida lei, né? Então, estou falando da 10.639, então o projeto é de 2004. Então, era um projeto que pensava a educação muito à frente, assim, pegou o gancho do que estava acontecendo e foi muito além. E a gente tem no projeto, quando eu falo que ele é coletivo, porque a gente teve 10 instituições fazendo a formação, de fato, de professores, né, no Brasil inteiro, em 18 estados, 170 municípios. Então, o Guelé 10 foi uma instituição formadora, o Ação Educativa foi uma instituição formadora. Aqui no Rio, a gente teve o CEAP como uma instituição formadora, a gente teve a Cândido Mendes também, e o Uberlândia, o NEAB de Uberlândia, a Universidade Federal do Paraná. Então, a gente tem 10 instituições. Na Bahia, a gente tem o Instituto Odara, fazendo essa formação. Então, é um projeto muito coletivo e que agora ganha uma nova dimensão, que também é muito coletiva. Acho que eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o projeto, mas eu vou parar de falar para deixar vocês perguntarem um pouco mais. É animador mesmo, e esse trabalho em rede ele traz muitos dados. Bruna, em termos de políticas públicas, quais são as contribuições que o Acordo da Cultura traz? Bom, acho que eu vou articular meu pensamento. Ele vai sempre indo e voltando, tá, gente? Porque eu acho que é fundamental a gente pensar assim, educação tem memória, né? Ninguém está inventando a roda. Eu estou, nesse momento, coordenando uma nova edição desse material, mas eu estou olhando para trabalho que outras pessoas fundamentais construíram, atualizando e ampliando esse trabalho.
Então, por isso que é importante eu falar sempre nesses nomes, para lembrar dessa memória. A gente não está reinventando a roda nesse momento que a gente lança o material. E, quando eu penso na construção das políticas públicas, o que a gente traz como contribuição, acho que tem dois pilares fundamentais. Uma a gente está discutindo relações étnico-raciais, e relações étnico-raciais a partir de algo que se chama patrimônio histórico e cultural africano, afro-brasileiro e indígena. É uma dimensão de construir as relações étnico-raciais, isso que a gente até falou, ouvi as outras mesas falando. A gente, óbvio, está no material nomeando o racismo, falando sobre ele, mas ele não é a base estruturante desse material. A nossa base estruturante é pensar nos nossos valores, nos valores civilizatórios, e aí afro-brasileiros e indígenas, porque isso é uma novidade do novo material. Se ele foi criado lá em 2004, em relação estrita, assim, olhando para a Lei 10.639, ele faz uma nova atualização olhando para o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o artigo 26A, a gente sabe, ele foi modificado primeiramente, né, lá em 2003, mas depois ele tem uma nova modificação, que é em 2008, com a 11.645. Então, a gente olha para esse material, pensando a implementação da lei, então, história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A gente está olhando para o arco da educação, então, da educação infantil ao ensino superior, porque a gente costuma muito dizer que as leis, elas, né, falam sobre a obrigatoriedade dessas temáticas no currículo da educação básica de escolas públicas e privadas, mas a gente tem um parecer importante do Conselho Nacional de Educação de 2004, que foi assinado, né, foi a relatoria da doutora Petronilha, que implica a educação superior. Então, isso é uma questão importante. A gente tem lá no parecer um olhar para a educação superior também. E o Acordo da Cultura, ele traz toda essa articulação de pensamento para dentro dos materiais e também para a tela, porque a gente está trabalhando com audiovisual, nós somos um canal de educação. Então, a gente está trabalhando com os materiais audiovisuais também. E aí, é importante que nessa atualização a gente tem uma parceria com a CECADI e com a Universidade Federal do Paraná e com a Fundação Cultural Palmares. Em breve vai entrar uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos também. Então, é uma nova parceria que tá vindo para a gente fazer o trabalho com o Acordo da Cultura. A CECADI, o Acordo da Cultura, em 2000, agora em maio, né? A CECADI lançou a Política Nacional de Equidade, de Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, PENERC. O Acordo da Cultura faz parte do eixo 7 dessa nova política, que é um eixo que fala sobre difusão de saberes. Então, a gente assumiu um compromisso junto com a CECADI de fazer a distribuição impressa desses materiais nas escolas. A gente faz parte da meta da política nacional. Pelo reconhecimento que esse projeto tem, pela contribuição que ele teve na formação de educadores desse país inteiro, a gente faz parte dessa meta. Tem uma meta aí até 2026 de distribuição desse material impresso nas escolas. Então, acho que essa é a nossa grande contribuição, sabe? Olhar para o patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, olhando para isso nesse sentido de valorizar algo que é fundamental para pensar o Brasil como nação. Então, para pensar o povo brasileiro, a gente precisa pensar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nesse país. Bruna, muito bom. Eu estava pensando aqui diante das coisas que você estava falando, e duas coisas me chamaram muita atenção, que em algum momento podem parecer até um pouco antagônicas. Você falou que quando... Comentário. Posso chamar de acordo? Você estava falando coisa da cultura, mas eu achei que... Pode tem chamar. Tem um negócio que eu estou entendendo que por os íntimos pode chamar de acordo. Pode até a CDC, tem a sigla, a CDC. Tá também. Bom, então. Aí, como você quiser, a cor, a CDC. Eu gostei da cor, vou ficar com ele por enquanto. Enquanto você estava falando, você trouxe dois pontos. Primeiro, você falou que a cor pensou a educação muito à frente. Só que em outro momento você trouxe, a gente não está reinventando a roda. Eu entendo que assim, o Acordo é de 2004, né?
E eu estou entendendo que durante esse processo, naturalmente, a gente vai adquirindo aprendizados, mudando um pouco as perspectivas e passando aí por ajustes, mudando rota. Você comentou que vocês têm uma nova edição do projeto, né? O que você entende, assim, para além do que você já trouxe no primeiro momento, o que você entende, assim, que são as principais mudanças em relação às edições anteriores, ou, enfim, o que vocês realmente trouxeram de bagagem para essa nova versão? Vamos lá. Acho que tem pontos importantes, assim. Primeiro por que eu disse que a gente não estava inventando a roda, né? Porque a gente, como eu falei, a educação tem memória. Então, a gente fez um primeiro movimento que foi olhar para o que existia do Acordo da Cultura. Então, entender ali o que eram discussões que ainda eram discussões... Eu acho que tem questões que eu me deparei e que toda a equipe, né? Não ando só, não estou sozinha aí. O que a gente deparou foi, quando voltamos a olhar o material do Acordo da Cultura, a gente falou, nossa, como tem coisa atual aqui. Que meleca. É um projeto de 2004, né? Então, isso significa muita coisa. Significa, primeiro, sim, essas cabeças aqui que estavam pensando nesse projeto, né? Estavam ali adiante, já pensando, formulando uma educação super inovadora, mas inovadora olhando para a nossa história, né? Então, assim, trabalhando com essa bagagem histórica e pessoas que são fundamentais para a gente pensar hoje, que a gente entende de relações étnico-raciais, pessoas que construíram a política nacional desse país, estavam ali construindo esse material. Então é incrível pensar, mesmo olhar para essas pessoas e falar, nossa, realmente elas estão fazendo uma leitura de país, fizeram uma leitura de mundo que ainda é muito atual. E que porcaria, porque é de 2004 isso aqui ainda é muito atual. Então significa que passos, né? A gente caminhou bastante, precisamos celebrar, tivemos muitos avanços. É preciso reconhecer e celebrar os nossos avanços, mas é preciso entender também que esses avanços são os nossos passos, eles até poderiam, né, ser um pouco mais largos, e eles não foram. Não foram. Então, a gente tem um material que não parte do zero, que ele tem essa história. A gente atualizou esse material convidando que alguns autores, né, tinham esses textos muito atuais, sei lá. Nilma Lino Gomes é uma das autoras do material do Acordo da Cultura. A Nilma tem um livro fundamental para a gente pensar a educação, que é o Movimento Negro Educador. A Nilma escreveu o texto dela no Acordo da Cultura antes do livro, enquanto ela ainda estava fazendo a pesquisa. Então, assim, o pensamento dela ainda é muito atual, mas claro que o que ela escreveu precisava de uma atualização. Então, a gente foi na Nilma Lino Gomes de novo e falou, professora, vamos aqui, o que a senhora acha de atualização? Cida Bento escreveu para o material em 2004, antes também do livro, né? Antes de fato o conceito, né? O termo de branquitude está tão ampliado no pensamento e na fala dela. Ela fala sobre isso no texto, mas sem usar esse termo. E aí a gente foi de novo para a Cida e falou, Cida, você quer atualizar esse material aqui? E claro que tinham outras coisas que foram ficando no meio do caminho. Por exemplo, existia uma discussão sobre beleza e identidade que não fazia mais sentido hoje para a gente. Então, o que a gente fez? Convidou a Renata Sampaio, olha o Man aqui de novo, a Raquel estava aqui, mas a gente convidou a Renata Sampaio, que é educadora, né, gerente de educação do Man, que discute visualidades, para escrever um novo texto, fazendo essa discussão sobre patrimônio e visualidades negras. Então, a gente tem uma atualização desse material, e eu acho que tem uma grande novidade aí, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros e indígenas. E aí foi preciso fazer um exercício muito delicado, porque eu estou falando para vocês que quem sistematizou os valores civilizatórios afro-brasileiros foi uma figura importante, pensadora da educação nesse país e que a gente muitas vezes não dá o devido valor para esse nome, a Zoilda Loreto da Trindade, que não está mais viva entre nós, né? Não está mais aqui presencialmente, carne e osso. Ou seja, eu precisava atualizar o pensamento de uma intelectual super importante, com o máximo respeito, mas que eu precisava atualizar, porque, né, se ela estivesse aqui, ela também atualizaria o próprio pensamento dela. Então, a gente precisou fazer um exercício imaginativo aí, de pensar, se a Zoilda estivesse aqui, que tipo de diálogo eu estaria fazendo com a contemporaneidade? E aí, mais que isso, se a Zoilda estivesse aqui,
Que tipo de diálogo ela estaria fazendo com o pensamento indígena? E aí, como é que a gente mexe num negócio? Gente, eu não sei quantos de vocês são educadores e estão na escola aqui. Temos um, temos dois. Dois? Três educadores. É muito difícil, né, a gente olhar para um pensamento de um intelectual tão poderoso para a educação e a gente revisitar esse pensamento e mexer de novo nos escritos dessas pessoas sem ferir, assim. Eu acho que como atualizar esse pensamento com todo cuidado, né? Como eu atualizo esse pensamento, sem ser leviana com esse pensamento, mas entendendo que ele precisa ter essa dimensão da contemporaneidade. Porque senão o pensamento também ele morre, né? Quando ele caduca, ele morre. E aí a gente convidou algumas pessoas para fazer um diálogo. Eu vou mostrar para vocês o resultado disso, que eu acho que é a experiência mais tensa de discussão de educação da minha vida, que foi fazer um mapa dos valores civilizatórios afro-brasileiros e os valores civilizatórios indígenas. Então, a gente criou um diálogo entre eles a partir de uma série de escutas, de consultoras, né, de educadores indígenas e educadores negros que estão na escola de fato. A gente reolhou e refez essa mandala dos valores civilizatórios. E aí tem uma coisa fundamental quando a gente olha para esse novo material, que é também pensar o acordo da cultura. Óbvio, ele tem um cerne fundamental que é a educação básica, que é a escola, mas que ele está com um diálogo com os movimentos sociais, um diálogo com a educação popular, com os mestres da cultura popular, porque foi assim que ele foi criado. Foi criado com esse saber também daquilo que acontece nas esquinas, na rua, aquilo que escapa uma regulamentação, né, do que é a escola, do que é o currículo e tal. Por isso mesmo, aí uma outra novidade, a gente vai fazer uma primeira implementação dos materiais do Acordo da Cultura com instituições culturais, e aí numa parceria com o Circo Crescer e Viver, a gente vai fazer uma primeira turma piloto dessa formação no Museu Casa Daci Ribeiro, lá em Maricá. Então é o primeiro espaço em que a gente faz, de fato, essa formação, a nova edição, mas a gente tem outras articulações acontecendo, e a gente vai começar pelas instituições culturais e não no início com as escolas. Mas a gente tem um pensamento importante aí no Acor, que é ampliar essa discussão, porque ela é uma discussão que envolve toda a sociedade. E aí, até no diálogo aqui, né, para a gente pegar aqui o que tem acontecido aqui na UNS também, porque a gente entende o campo do trabalho também como um campo de formação, como um lugar de educação. Então, o Acordo da Cultura, né, também faz essa discussão hoje no campo do trabalho. A gente está desenvolvendo alguns cursos de diversidade e inclusão. A gente tem um comitê de diversidade e inclusão, a gente começou a olhar internamente para a própria fundação, para fazer essa discussão dentro do mundo do trabalho. Então, a gente traz o repertório de relações étnico-raciais, a gente traz educação antirracista, mas também outros marcadores sociais da diferença, porque o Acordo da Cultura ele é um projeto em que a gente trabalha, sobretudo, essas diferenças, no campo também da inovação, dos saberes, porque é impossível a gente fazer qualquer tipo de inovação se a gente não está dialogando com o diferente. Então, né? Inovação é fundamentalmente diálogo com as diferenças. Então, acho que tem essa novidade grande, que é trazer também o mundo do trabalho como um lugar de formação, pensar o trabalho como um lugar de educação. E são essas grandes novidades. Muito bom. Bruna, você abriu um portal e agora tem 87 perguntas para te fazer, de verdade. Mas não posso, né? Infelizmente. Em relação ao que você estava comentando agora, eu acho que você acaba trazendo um ponto muito interessante, né? Aqui na casa, aqui no UNS, a gente, além das diversas ações de diversidade que a gente trabalha aqui internamente, a gente tem alguns grupos de afinidade. A Luana e eu somos os co-líderes do GAR, né, que é o grupo de afinidade racial. E aí o nosso espaço ele é basicamente, primeiro, para um ambiente de acolhimento, pertencimento, para fortalecimento das nossas relações, mas também atua muito no apoio da própria organização em busca de ações, realmente iniciativas para que a gente possa, aos poucos, reverter o cenário, os quadros da realidade que a gente conhece, mas também trazer letramento, enfim, partilhar conhecimento.
E aí, eu dei uma olhadinha e eu vi que você é educadora, pesquisadora, e você parece que uma das suas linhas de pesquisa foi sobre processos e práticas pedagógicas decoloniais, né? Quando você começou a falar sobre atualização de material, a cor, não é que seja simples, mas a atualização de material ela costuma ser um desafio um pouco menor, porque você já tem uma base. Só que em algum momento você teve que começar. E eu pergunto isso já fazendo até um paralelo com Garra, porque a gente de alguma forma trabalha isso internamente na organização. Como foi esse processo de elaboração e de partida? Porque assim, vocês identificaram um gap, vocês queriam mudar um cenário, mas entre a gente ter um desejo, um pensamento e materializar aquilo, é um processo. Como é que foi esse processo assim, de partida para vocês? Boa pergunta, Carlos. Porque, assim, história e cultura afro-brasileira, eu tinha base, né? Que já existia do material antigo. História e cultura indígena, base nenhuma. Não tinha nada. Então, foi começar do zero. Então, o que a gente fez? Né? Criar processos. Processos são fundamentais. Né? Eu acho que essa formulação de processos, fluxos e processos dão pra gente uma base pra gente imaginar. Então, é preciso, eu sou uma pessoa dos processos, eu acho que é nos processos em que a gente vai aprendendo, que a gente vai acumulando, né? Acumulando o repertório, se tornando um pouco mais confiante para que a gente possa experimentar. Então, o processo é fundamental. Então, o que a gente decidiu fazer? E eu tô falando um monte, eu vou mostrar uns negócios aqui para vocês, tá? Que eu trouxe aqui para a gente falar. Mas, bom, a gente tinha esse desejo de atualizar, com todo o cuidado e com todo o respeito. Gente, não é fácil atualizar um material como esse, que é um material muito afetivo. A Pamela estava aqui e falou, esse projeto mudou a minha vida como educadora. Tudo que eu ouvia das pessoas, quando eu começava a falar no nome A Cor da Cultura, era, esse projeto mudou a minha vida como educadora, esse projeto foi fundamental para mim enquanto pessoa, de reconhecimento e tal, e cada vez mais a bagagem da responsabilidade ia vindo, né? Cara, que escolhas são essas, né? Porque eu estou movimentando com projetos muito afetivos, as pessoas têm um relacionamento muito pessoal com este projeto. E é óbvio que todo mundo tem, né, tem medo. Se você coloca um trabalho no mundo, e você vai levar uma pedrada aí, né? Você tem que estar preparada para isso também, ainda mais quando você está mexendo com afeto, com memória. E é isso que a gente estava fazendo, mexendo com afeto, com memória. Então a gente começou falando, um projeto como esse, que foi lá atrás, construído com tantas mãos, com tantas coletividades, ele não pode começar de outra forma que não seja coletivo. Então, lá em 2023, eu estou falando que a gente está lançando agora hoje, tá? Hoje, aqui, nesse momento, nesse território, eu estou lançando material digital do Acordo da Cultura, ou seja, novembro de 2024. Eu comecei lá em maio de 2023, que foi puxar um fórum de conteúdo presencial. Então, a gente, lá no auditório da Editora Globo, a gente puxou um fórum de conteúdo com educadores, estudantes, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, artistas, para debater o que era o Acordo da Cultura e o que era importante que esse Acordo da Cultura também fosse, né? O que ele fosse aqui no presente. Então, em maio de 2023, a gente levantou um fórum presencial. É mais fácil levantar um fórum presencial com o território onde eu estou, óbvio, né? Só que eu não queria trazer só o Rio de Janeiro também, estou falando de um projeto nacional. Então, assim, tem uma discussão aí que precisa perpassar por outras territorialidades, pela diversidade de pensamento, de geografias. Então, a gente fez fóruns de escuta online. Então, a gente começou a chamar pesquisadores, educadores e tal, para debater o que deveria ser esse novo conteúdo, o que não poderia faltar. O resultado disso é público. A gente fez uma relatoria que está no site do Canal Futura, que pode ser acessado por todo mundo. Isso para a gente foi muito, muito fundamental, assim, transparência na discussão. A gente, dessa relatoria, gerou um quadro sistematizando essas informações, que são gigantescas, maravilhosas, fundamentais, mas que a gente não ia dar conta. Para começar, é um quadro muito grande de demandas, de urgências, de necessidades. E a gente precisa saber qual é o nosso tamanho também e saber o que a gente consegue fazer. Então, foi importante, porque a partir desse quadro, a gente convidou consultoras, pessoas que estavam com a gente, que fizeram a coordenação editorial junto com a gente. Então, os nomes saíram dessas discussões do fórum,
a gente convidou a Kátia Costa Santos para ser coordenadora editorial do material de História e Cultura Afro-Brasileira. A Kátia já tinha trabalhado anteriormente com a Cor da Cultura. E a professora Rita Potiguara, que hoje é diretora da Fluxo Brasil, que é educadora indígena, é do Ceará, que fez parte durante muito tempo também da construção de políticas públicas da educação indígena, para ser a coordenadora do Caderno de História e Cultura Indígena. Então, elas nos ajudaram a definir o que desse grande mapa a gente levaria para esse material. Então, eu sei que a gente já está acabando. Eu queria... então, gente, a gente fez todo esse processo de escutas. Eu estou falando de um trabalho muito longo, mais de um ano, que de fato ele nasce agora. A gente tem mais de 50 consultores trabalhando efetivamente na produção desse material, então é um projeto muito coletivo, de fato. E cada vez que a gente abre também para a coletividade, a gente sabe que são processos que dão muito trabalho, né? Porque todo mundo tem tempos diferentes, tempos diversos. Todo mundo acumula muitas funções também, então a gente acabou demorando um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tinha até um vídeo, mas se depois eu mostro, gente. Eu consigo passar aqui? Quero mostrar para vocês a cara do novo material. A gente tinha o vídeo que eu separei para vocês, que eu não vou passar aqui, mas também está acessível. Não. Mostrar o lugar. Quando eu mostrar o lugar onde vocês podem acessar esse material, vou passar aqui, tá? Quando eu mostrar o lugar, vocês vão conseguir ver esse vídeo que eu separei, porque foi a promo inicial que a gente fez para lançar o A Cor da Cultura, que passou no Canal Futura, e foi uma campanha que foi finalista do Prêmio Caracol de Prata, que é uma premiação mexicana que reconhece iniciativas de comunicação de impacto social. Então é muito legal assim, ver, porque esse material de campanha, ele diz muito sobre o que é o espírito desse A Cor da Cultura. Agora eu vou... isso aqui tudo... gente... Esse é o mapa dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Chegar nesse formato aqui foi um desafio. A gente queria fazer muita coisa. A gente pensou assim, vamos fazer uma transparência no material, uma coisa em que as pessoas viram de um lado uma página e vê um pedaço dos valores, e aí elas só vão ter acesso ao mapa completo quando elas juntam as duas partes. A gente foi pirando no editorial. Aí o orçamento diz, não é possível, querida. Volta. Então a gente voltou, quebrou a cabeça para chegar nesse lugar. Eu gosto de falar em pé, calma aí. Rapidinho, gente. Bom, existem... Óbvio, o mapa dos valores civilizatórios afro-brasileiros existiu lá, Zoilda Loreto da Trindade formulou esses verbetes, essas palavras, sabia muito bem o que, como eu falei, ela sistematizou algo que é do nosso pensamento, da nossa forma de ser, algo que está no nosso corpo enquanto nação, algo que a gente herdou, é uma herança nossa. Então, existiam valores que já existiam e valores que foram criados nessa relação de diálogo. Existem valores que são específicos, porque a gente entende que existe uma especificidade importante da história e da cultura afro-brasileira, mas existe também uma especificidade importante da história e cultura indígena. E a gente está falando aí de culturas indígenas, assim como culturas afro-brasileiras, né? Então tem esse desafio, assim, nunca é fácil trazer isso e definir quais são as palavras, que valores são esses. Mas a gente tem, desse lado, cooperativismo, comunitarismo, energia vital, axé, religiosidade, ludicidade, que são valores que estão dialogando especificamente com a nossa história e cultura afro-brasileira. Quando a gente olha para esse lado, espiritualidade, bem viver ou viver bem, cooperação, interculturalidade, multilinguismo, estão dialogando especificamente com a história e cultura indígena, né, com esses valores fundamentais indígenas. E aqui no centro, o que a gente encontra é uma mistura dessas duas cores, né? Este é o resultado, né? Este marrom, essa terra aqui, são os valores em que a gente tem um diálogo mais direto entre essas duas culturas. Então a gente tem circularidade, territorialidade, ancestralidade, memória, corporeidade, oralidade, musicalidade, afetividade. A Zoilda tinha como fundamentação a compreensão de que a educação era, sobretudo, afeto.
Então, a gente precisa entender a educação como esse lugar do afeto, e o afeto como algo que nos afeta, né? Que nos atravessa enquanto sujeitos, que nos faz sentir, que nos provoca amorosidade, raiva, ódio, compreensão, cooperação. Então, são esses nossos afetos. A gente construiu esse verbete do afetividade a partir dos escritos da Zoilda, porque a afetividade não estava no mapa original dela, mas tinha muitos escritos aí em que a gente pôde olhar esse acervo e construir esse verbete. Deixa eu passar bem rapidinho. Todos os verbetes do que significa cada coisa estão dentro do nosso caderno de metodologia. Essa é nossa nova cara do Acordo da Cultura. Então, a gente tem um caderno de textos afro-brasileiro, um caderno de textos indígena e um caderno de metodologia que apresenta a base metodológica do Acordo da Cultura, que está num diálogo direto com a leitura de mídias, com a composição do audiovisual, porque é assim que a gente fundamenta. Quem conhece a Fundação Roberto Marinho sabe que o trabalho com audiovisual é um valor. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do telecurso, né? Historicamente, telecurso. Essa é uma base metodológica da Fundação Roberto Marinho. Então, o trabalho com audiovisual ele vem também para o Acordo da Cultura. Aqui alguns nomes de contribuição do material, eu vou passar isso aqui. O Luiz Rufino, que vai estar aqui também, só o nome do Luiz Rufino, lembrei, porque ele também está no seminário. O Rufino foi um dos escritores do material. O nosso caderno indígena, então a gente tem todo um repertório de educadores indígenas construindo. Uma outra coisa importante é que a gente traz... Estou falando rápido e eu estou acabando com a minha amiga ali na testa. Vou respirar. A Coeduca é uma plataforma digital, uma mediateca em que a gente expande os objetos de aprendizagem que estão dentro do material, uma mediateca construída com a FAPESP, e que apresenta uma série de objetos de aprendizagem que expandem o que está ali dentro dos nossos cadernos pedagógicos. Jogos educativos. E aí eu tenho os jogos educativos que foram licenciados para esse novo kit pedagógico. O jogo Benza 10 é um licenciamento do Museu de Arte do Rio. É um jogo que pensa os saberes das benzedeiras, os nossos saberes das ervas e das plantas medicinais. É um jogo tipo um Uno, né? Em que você tem uma série de perrengues, de carregos que você vai trazendo na vida, e você tem uma série de cartas que te ajudam a combater esses perrengues. Então, é um aprendizado a partir dessa cultura que a gente tem, né? Que herdamos da cultura africana, que herdamos da cultura indígena. O jogo educativo Ceará, que é um jogo de memórias, com lideranças importantes do estado do Ceará, foi desenvolvido por uma ex-formadora do Acordo da Cultura, com a Secretaria de Cultura do Governo do Ceará, e a gente resolveu trazer isso, primeiro porque desloca o pensamento de lideranças e de personalidades importantes para pensar o Brasil do Sudeste. Acho que isso é fundamental. Mas que é um jogo que a gente licenciou também, sobretudo, pensando que ele poderia ser uma inspiração para que educadores pudessem construir, a partir desse mecanismo de um jogo de memórias, pesquisa sobre as suas territorialidades, pesquisa sobre o ambiente em que as escolas estão inseridas, sobre essas personalidades. E apresentar também outras figuras, outras lideranças negras e indígenas. É um jogo que combina lideranças negras e indígenas do estado do Ceará e que são lideranças fundamentais para pensar o repertório de pensamento intelectual da nação brasileira e de construção também de política de Brasil. A gente tem os mapas civilizatórios, o meu tempo já estourou completamente, porque eu já estou olhando para a cara da Pamela. A gente tem o mapa da diáspora africana, o mapa das terras indígenas e das famílias linguísticas indígenas do Brasil. Deixa eu ver, o mapa de África estava repetido. E aqui? Como não podia deixar de ser, né? O repertório de alguém que veio de museu, que sabe a importância da mediação dos objetos de arte. Então, a gente traz para o material 2 objetos artísticos pensados como objetos de aprendizagem também, como dispositivos de mediação para os educadores. Uma é uma obra licenciada do Elian Almeida, que tem como título O Mais Importante é Inventar o Brasil que Nós Queremos. Não preciso nem falar de todo o repertório de mediação que aquela obra traz para a gente. Do
do que ela nos traz de volta quanto memória, quanto resgate. E aqui uma obra da Dayara Tucano, que é a Maá, Arara Vermelha, que é uma série da Bacuri, do Céu, que traz também todo um outro repertório de diálogo com a nossa construção de ser, né? E aí de ser pensando também enquanto natureza, enquanto bioma, porque o nosso ser não está apartado daquilo que a gente compreende como natureza. Então, QR Code não está finalizado, tá, gente? Porque eu corri muito, mas não deu tempo. Não deu tempo de finalizar a página com a cara que eu queria, com o design que eu queria, mas eu falei, eu preciso levar. Os materiais todos já estão disponíveis lá. Tem cursos que a gente criou, específicos do Acordo da Cultura, que também estão lá, mini trilhas educativas e tal. Não tá, porque tem muito mais coisa para entrar, tá? Não deu tempo. Aqui, o endereço, né? Então, ele está hospedado dentro do site da Fundação Roberto Marinho, frm.org.br, Projeto Acordo da Cultura. Não sei se dá para ver bastante ali, está bem no finalzinho. Esse é o meu contato, bruna.camargos@futura.org.br. Eu estou super antenada, querendo ouvir pesquisas, projetos, processos, porque o que a gente acabou de lançar é só um pontapé inicial. O Acordo da Cultura, enquanto todo o trabalho de educação, é um trabalho poroso, é um trabalho de escuta, de território, que precisa estar num diálogo com a sociedade. É nesse diálogo que a gente fez aqui com territórios inventivos que a gente está trazendo esse material também para o kit do Acordo da Cultura, e eu quero ouvir muito mais coisas do que vocês têm a dizer, do que vocês têm a propor, porque eu acho que o Acordo da Cultura é isso, é um projeto coletivo. Então, podem me procurar, gente, para dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem um projeto tal. Pode procurar, a gente vai conversar. Obrigada. Vai ter físico. Tá. É o MEC que vai imprimir 6.000 kits e a gente vai imprimir pequenos 200 agora. Tá bem. Muito obrigado, Bruna. Que a gente fecha, né? Então, bem, na verdade, eu acho que vão brigar comigo. Mas eu tenho um desafio para você, para a gente fechar de verdade. Você falou de afetividade e algumas pessoas, você falou que você ouviu uma frase de o projeto mudou minha vida, ou mudou minha vida enquanto educadora. Você ouviu isso de algumas pessoas, né? Isso é uma frase muito forte. Que frase você deixaria para todo mundo que conhece, gosta do projeto e sente que realmente houve alguma mudança? É uma frase só, pra gente fechar. Uma frase. Minha Nossa Senhora, eu acho que eu vou resumir como uma frase, uma coisa que eu falei antes, tá? Okay. Eu vou trazer de novo. Que é lá de uma música que eu amo, da Bethânia, né? Eu acho que são duas coisas. A primeira é a mesma referência, né? Que ela interpreta. A primeira é eu não ando só. O Acordo da Cultura, ele mostra isso. Não é possível. Essa caminhada, ela tem tal envergadura. A gente está dialogando com algo que é tão gigantesco, que é uma ideologia racista desse país, que é impossível que a gente faça isso sozinhos, né? Que a gente combata e enfrente o racismo e as desigualdades sociais desse país de forma solitária e de forma que só enfoque em uma coisa, né? Combater o racismo é uma tarefa que precisa de muitas soluções, que precisa de muitos pensamentos e de muitas práticas conjuntas. Então, eu não ando só. E pro final, que é no mesmo repertório, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que é isso. O Acordo da Cultura é isso. Muito bom. Obrigado, Bruna. Um abraço. Obrigado, pessoal.